Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta um sumário das primeiras aparições de Cristo, segundo o Evangelho de São Marcos, que é propositalmente mais resumido. São Marcos é aquele evangelista que escreve laconicamente, documentalmente os fatos, sem se demorar demais na descrição dos mesmos, e ao mesmo tempo é como se fosse um livro de ação. Traz, diferentemente de São Mateus, poucos ditos de Cristo, e quando os traz de um modo muito resumido, não em grandes sermões, em grandes exposições. Por isso, o relato é sucinto. Diz que, em primeiro lugar, apareceu Maria Madalena. E ela foi anunciar aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Portanto, o quadro era de depressão, era de tristeza profunda. Estavam desiludidos, desesperançados diante da morte de Nosso Senhor. Quando ouviram que ele estava vivo, não quiseram acreditar. Então, em seguida apareceu a dois deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. São os dois discípulos de Emaús. Todo aquele relato do capítulo 24 de São Lucas é resumido em uma frase. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, e também não lhes deram crédito. Portanto, a razão de eles não crerem não está no fato de que Maria Madalena fosse mulher, porque não creram também nos dois discípulos de Emaús. O impacto da cruz sobre eles foi tão potente que a novidade da ressurreição não conseguia dissipar as trevas da tristeza, do medo, da dor, da aflição. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo e repreendeu-os por causa da falta de fé. Isso é importante porque Nosso Senhor não chega, segundo São Marcos, com sorrisos e com abraços. Ele os repreende pela sua incredulidade. Ou seja, quando nós deixamos a nossa fé ser massacrada pelas nossas experiências ruins, pelas nossas dores, pelas nossas tragédias, de fato a cruz foi uma tragédia. Quando nós deixamos esses escombros sufocarem a nossa fé, isso significa que nós somos incrédulos. Mas é preciso que a força da fé prevaleça sobre isso. É preciso que a força da fé vença todas as dificuldades. Portanto, a lição que Nosso Senhor nos dá é similar àquela que aparece no Evangelho segundo, ou melhor, na primeira epístola de São João. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos crer. Crer. Crer naquilo que ensina a Santa Igreja ao longo da sua tradição, que foi para nós conservado sob o credo. Temos que crer. Crer que Deus é Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo é o Verbo de Deus feito homem,
que se encarnou para morrer em nosso lugar no alto da cruz e ressuscitou e nos deu o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que faz com que nós sejamos a igreja de Deus. Ao longo de todas as tribulações, a fé tem que ser mais poderosa do que isso. Queridos irmãos, às vezes, nós podemos nos desestruturar diante de acontecimentos tristes. Nós estamos no meio de uma epidemia tão terrível. Quantos de nós não esfriaram nesses tempos? Quando eu estive internado, os primeiros dias eu fiquei no pronto-socorro, depois fui para um quarto. E a pessoa que estava comigo lá assistia sempre televisão. Eu não assisto nunca televisão. Deus me livre. Mas assistia ali porque não tinha muita escolha. Eu fiquei muito mal com aquilo, porque, primeiro, aquelas notícias são requentadas o dia inteiro. E o dia inteiro é tragédia, é não sei o quê, é número, é impressionante, é aquele sensacionalismo, é aquilo tudo. E, meu Deus, aquilo foi me sufocando. Chegou um momento que eu não conseguia nem mais ficar atento àquilo. Por quê? Notícia para mim, a última notícia, é a notícia de que Jesus ressuscitou. Isso significa que as outras não sejam verdadeiras? Não. Mas a sua vitória na cruz ressignifica tudo isso. A sua vitória na ressurreição ressignifica tudo isso. Nós estamos passando por uma fase. É verdade que muitas pessoas estão considerando muito cômodo assistir a missa em casa. Vai ser difícil depois, quando nós voltarmos à normalidade, convencer as pessoas de que precisam comungar, precisam confessar. Porque o comodismo toma conta do coração. É um fato. E às vezes isso sepulta, ou ao menos deixa a fé prejudicada. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter uma fé vigorosa, uma fé que prevalece sobre as circunstâncias. Olhar para a ressurreição de Jesus como o fato que altera tudo, como a novidade que muda todas as coisas. É isso que nós precisamos. Ora, Jesus disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro. Portanto, nós não podemos ter nenhum tipo de seletividade. Mundo inteiro significa mundo inteiro. E pregai o Evangelho, pregar essa notícia para toda criatura. Ah, mas aquele irmão professa tal crença. Não importa. Por amor a ele, eu vou anunciar-lhe o Evangelho. Ah, mas tal pessoa não quer saber. Vamos acreditar na bondade dela. Vamos ter uma fraternidade acima das religiões. Isso aqui não é uma questão institucional. Há uma notícia que precisa ser conhecida, e muitos ainda não conhecem. Quantos milhões de pessoas ainda estão sepultados nas trevas do paganismo, nas trevas da irreligião, do ateísmo, da incredulidade, não sabem nada. Sabem tudo sobre qualquer bobagem,
mas desconhecem a notícia mais importante de todas. Estão inteirados de tudo aquilo que aparece na televisão, mas não sabem desta visão, que muda tudo. Nós temos que nos perguntar se a ressurreição de Cristo tem incidido sobre o nosso modo de relacionarmos com as pessoas, ou se nós temos nos acovardado e deixado de anunciar o Evangelho para pregar um humanismo tolo, um deísmo vazio, de um Deus que existe, mas não incide na nossa existência cotidiana, de um filantropismo bobo, vazio, raso, naturalista, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo com todas as forças da nossa alma.